Quando descobriram, já era tarde. Dora tinha sido contaminada pelo homem que acreditou ser o amor da velhice. Ela morreu sem entender como algo tão doce podia esconder tanto veneno. Baseado em uma história real. Mudam os nomes, mas a verdade permanece. Dora e Raul estavam casados havia quase 50 anos. Meio século contado em xícaras de café, pão amanhecido cortado ao meio e discussões pela luz da sala gasta à toa. Ele sempre foi conhecido no bairro como um homem difícil, avarento, metódico, dono de um humor que só descia de madrugada. Ela, o oposto, paciente, habilidosa, dona de um riso que continuava bonito apesar do cansaço. A rotina deles tinha relógio próprio. Às 6, Dora acordava antes do sol, punha a chaleira no fogo e passava o café devagar. Raul, que dormia no quarto ao lado por causa do ronco, batia a bengala no chão como quem chamasse um garçom. O café. Ela servia numa caneca de esmalte azul que já perdera metade da pintura. Ele bebia reclamando do açúcar. Reclamava de tudo, do preço do pão francês, do vento que desafinava as venezianas, da novela das 8. Dora colocava os pratos na mesa e deixava a resmungaria dele passar como chuva de verão. A melhor amiga, Nair, morava 2 ruas acima e batia ponto todo fim de tarde. Nair era dessas mulheres que nasceram com o dom de colocar graça onde só tem poeira. Trazia pastel da feira, fofocas da fila da lotérica, convite para o bingo clandestino das quartas, clandestino não por crime, mas por bagunça. As duas se conheciam desde crianças. Com Nair, Dora se permitia rir alto, falar da vida, do tempo, das novelas. Com Raul, o tom era sempre medido. Ele controlava coisas pequenas como quem equilibrasse o mundo, horário de acender a luz, velocidade do ventilador, quantidade de pó no café. O pão tinha que ser exatamente 1 para cada. Se surgisse visita era um dilema, ou Raul ia à padaria resmungando, ou partia o pão dele em tiras sobre olhares de censura. Quando a vizinha aparecia na hora da tarde para pedir açúcar, ele fingia não ouvir. Dora tampava o pote com calma, colocava 2 colheres na xícara e dizia: "A gente é pobre, mas não é miserável." Ele rosnava baixo. Os filhos tinham crescido e seguido a própria vida, cada um do seu jeito, e apareciam mais nos domingos em que tinha macarronada. Dora sempre segurou o casamento no fio da paciência, não por medo, mas por entender que em certo ponto da vida, a gente aprende a sobreviver com o que tem. E ela tinha Nair, e o bingo das quartas, e as risadas na calçada, e a padaria da esquina onde o padeiro sempre guardava um sonho de creme para Dona Dora não ficar sem. Esses pequenos pedacinhos de alegria eram a brecha por onde o ar entrava. Num sábado de calor, a cidade parecia ferver. Dora acordou cedo, colocou a água do café, esperou o Raul levantar. Ele não levantou. "Raul!" chamou, entrando no quarto. O corpo dele estava imóvel, deitado de lado, olhos semicerrados. Tocou o ombro, gelado. "Meu Deus, Raul!" A palavra não veio, veio o instinto. Ligou para o filho, para a vizinha, para o SAMU. Enquanto esperava, fez o que sabia fazer. Colocou a chaleira de novo no fogo, como se o café pudesse organizar o mundo. O SAMU chegou. Vizinho entrou. Nair apareceu com o cabelo preso às pressas, um chinelo de cada cor. A médica examinou, olhou para Dora com um respeito silencioso e disse o que ninguém espera ouvir mesmo quando espera. Ele se foi. Dora sentou sem força. A sala ficou grande demais. Nair segurou sua mão. "Eu tô aqui." Dora não chorou na hora. Primeiro cuidou do que sempre cuidou. Varreu o quintal, separou a roupa do falecido, esquentou água para o café dos que iam chegando. O filho ligou para a funerária. A vizinha trouxe pães. Outro vizinho colocou cadeiras no quintal. Dora, no centro, agiu como quem arrumasse a casa para uma visita difícil. O velório aconteceu ali mesmo, na sala onde Raul sempre reclamava da televisão alta. O bairro compareceu em peso. Velório dia interior é mistura de luto e reencontro.
Gente que não se via há anos, histórias repetidas, anedotas sussurradas no corredor. Nair cuidava da porta, oferecia café, odorizava o ambiente com água de lavanda. Dora circulava com olhos fundos e gestos automáticos. Em alguns instantes, a tristeza dava lugar a um alívio estranho, não por maldade, mas por cansaço de décadas. As pessoas mais íntimas perceberam. Nair percebeu. Apertou de novo a mão da amiga e, com a licença que só os amores antigos têm, disse baixinho: "Respira, mulher. Você viveu muito tempo sem ar." Naquela noite, entre uma prece e outra, alguém colocou uma música antiga no celular, baixinho, quase um sopro, e alguns riram, lembrando de quando Raul dançava quadradinho na festa junina da paróquia, ainda moço, antes de ficar duro nas manias. As senhoras das rezas emendavam um terço, os homens na calçada falavam do time, crianças corriam no corredor pedindo pão com mortadela. O mundo seguiu no ritmo esquisito dos velórios, metade luto, metade vida. No dia seguinte, o enterro. O sol forte, o padre de batina cinza, o alívio culpado pousando no ombro de Dora como um passarinho desconfiado. Ao voltar para casa, ela abriu a porta e parou um segundo. Ali estava sua vida. A mesa com toalha xadrez, a televisão com antena torta, um relógio de parede marcando 3 minutos a mais. E ali não estava Raul. O silêncio era diferente. Tinha gosto de despedida e de liberdade. As primeiras semanas foram de ajuste. A casa parecia responder a um novo dono. Ela. Dora acendia a luz sem olhar para o relógio, deixava a janela aberta mesmo com vento, colocava uma colher a mais de pó no café. Coisas simples, mas que davam um prazer infantil. "Hoje eu vou tomar 2 xícaras", disse a Nair, rindo numa manhã de segunda. Foram à padaria juntas. O padeiro, que sempre a viu de cabeça baixa, comentou: "Dona Dora tá mais bonita." Ela corou: "É a luz." Era a liberdade. Nair não a deixou sozinha. Levava Dora ao bingo das quartas, à missa de domingo, às reuniões do grupo de dança da terceira idade no salão do clube, um salão simples com um ventilador de teto e lista de presença preenchida à caneta. Lá, Dora reaprendeu a mover o corpo sem sentir culpa. Ria quando errava o passo, aplaudia quando a música parava na hora certa. Voltou a passar batom vermelho nos sábados, costume antigo guardado no fundo da gaveta. O bairro percebeu a mudança. As vizinhas chamavam para café passado na hora, o neto da dona Ifigênia ajeitava o registro do gás sem cobrar, o carteiro conversava mais um pouco no portão. Dora, que por décadas foi sombra, começou a virar presença. Não uma presença ruidosa, uma presença boa, dessas que iluminam a cozinha. Em uma dessas tardes, Nair apareceu com um folheto. Baile no Clube dos Aposentados, música ao vivo, cerveja gelada, sorteio de frango assado. Dora riu. Frango assado? Nair deu de ombros. Melhor do que brinde de sabão em pó. Foram. Dora colocou um vestido azul marinho com pequenos pontos brancos, prendeu o cabelo num coque, passou perfume de lavanda. Olhou para o espelho e se reconheceu. Ainda sou eu, pensou, e sorriu. No baile, a banda tocava bolero, forró, um samba antigo, o salão cheirava a talco e cerveja. Casais de cabelos brancos rodopiavam com leveza surpreendente. Viúvas observavam em grupos, comentando os passos alheios. Nair arrastou Dora para a pista com a autoridade das amigas corajosas. Elas dançaram, riram, sentaram para descansar, dividiram uma coxinha. Alguém ofereceu cerveja. Dora aceitou um gole e fez careta. "Amarga", disse, enchendo o copo de guaraná. A noite correu boa. No último bloco, um senhor aproximou-se devagar, elegante, camisa branca por dentro da calça, cinto de couro, sapato engraxado. Tinha os olhos claros, riso fácil, uma gentileza que não se usa mais. "Posso convidar para dançar?", perguntou, estendendo a mão. Nair, que entendia de sinais, levantou-se e cedeu o lugar. "Pode e deve." Dora riu sem graça. "Eu danço mal." Ele sorriu. "Eu conduzo bem." Era Osvaldo. Dançaram um bolero tímido, depois um forró apertado. Osvaldo falava baixo,
perguntava da família, elogiava o vestido. Não era ousado, era respeitoso. Quando a música terminou, ele a conduziu de volta à mesa e agradeceu. Faz tempo que eu não danço com alguém de olhar tão bonito. Dora, que viveu anos ouvindo reclamações, não sabia o que fazer com elogios. Bebeu um gole de guaraná e sorriu. Nair, do outro lado, levantou as sobrancelhas como quem dissesse: "Olha o destino aí!" Na saída, Osvaldo se ofereceu para acompanhá-las até o portão. Pegou o casaco de Dora do encosto da cadeira, esperou as duas chamarem o carro por aplicativo. O gesto simples tinha o peso do inédito. No banco de trás, Nair cutucou a amiga. "Vai dizer que o coração não deu uma esquentada?" Dora fingiu ignorar, mas a mão trêmula no vestido denunciava a resposta. Naquela noite, ao chegar em casa, Dora acendeu a luz da cozinha, sem culpa, e passou café fresco. Tomou sozinha, devagar, olhando a fumaça subir. A casa agora tinha outro som. Não era mais o eco do resmungo de Raul. Era um silêncio claro, cheio de possibilidade. No relógio de parede, os 3 minutos adiantados continuavam lá. Ela pensou em ajustar, depois deixou como estava. Talvez pela primeira vez não tivesse pressa de acertar o tempo. Antes de dormir, abriu a gaveta onde guardava as muitas pequenas economias de anos e colocou dentro um papel com uma lista. Pintar o quarto, trocar a cortina da sala, ir no próximo baile, comprar um vestido novo. No fim acrescentou: permitir a alegria. Dobrou o papel e sorriu sozinha. Na mesa, uma flor que Nair havia colhido no caminho exalava um cheiro discreto. Dora soprou a chama da vela e foi para a cama, com a leveza de que, enfim, começa a recuperar a própria vida. A cidade acorda, Dora também. Nos meses seguintes, a vida de Dora se transformou aos poucos. Nada brusco, nada de novela, mas aquelas pequenas mudanças que só quem vive sozinha percebe. O relógio de parede continuava adiantado, o café sempre um pouco mais forte e o rádio da cozinha voltava a tocar boleros antigos nas manhãs de sábado. Ela se sentia viva, não exatamente feliz, mas presente. Nair era a companheira inseparável das novas aventuras. As duas se tornaram presença garantida no bingo de quarta, na missa de domingo, nas excursões de terceira idade que saíam da praça central com destino a algum recanto do interior. Era o tipo de viagem simples, de ônibus, com lanche na marmita e cantoria no microfone. Dora levava empadão, Nair levava goiabada, e juntas faziam sucesso no grupo. No bingo, Dora se permitia rir alto. Chamava o garçom para mais café, discutia as regras, implicava com os números que nunca saíam. As amigas notaram o brilho novo. Dona Dora tá diferente, viu? Ela dava de ombros, mas por dentro sentia algo acendendo, um prazer esquecido de existir por inteiro. Osvaldo aparecia de vez em quando no grupo. Tinha o mesmo jeito cortês da primeira noite. Chegava com uma rosa simples, perguntava se podia sentar ou oferecia uma garrafinha de água porque o calor tá de matar. Nair, cúmplice declarada, se afastava com um sorriso malicioso. "Vou ali rodar umas cartelas, viu? Deixo vocês conversando." Dora e Osvaldo começaram a se ver com frequência. Um café na padaria depois da missa, um passeio pela feira, um almoço de domingo. Ele era viúvo há alguns anos. Falava da filha que morava longe, do cachorro que herdou da esposa, da saudade que também carregava. Nada nele parecia urgente, e isso era o que mais encantava Dora, a calma de um homem que não queria consertá-la nem comandá-la. Aos poucos, ele foi ocupando espaços sutis, a lembrança de uma conversa no meio da tarde, o cheiro de colônia que ficava na roupa, a risada fácil. Nair percebia e se divertia. "Olha, Dora, se ele te chamar para dançar de novo, você vai", dizia firme. "Ah, Nair", Dora disfarçava, "eu nem sei mais dançar." "Então aprende com ele." E ela aprendeu. No baile seguinte, Osvaldo chegou de camisa clara e sapato novo. Estendeu a mão. "Hoje ninguém fica sentado."
Dora riu e aceitou. A música era um bolero antigo e os dois dançaram como se o tempo tivesse esquecido deles. Por alguns segundos, ela sentiu a vida pulsar em outro ritmo, o da alegria. Depois desse dia, Osvaldo começou a aparecer em casa só para tomar café. Chegava com pão doce da padaria, ajudava a trocar a lâmpada do quintal, ajeitava a torneira que vivia pingando. Dora, que nunca gostou de depender de ninguém, se pegava gostando da companhia. A casa, antes silenciosa, agora tinha som de risada, cheiro de bolo, vozes cruzando o corredor. Um dia, Nair chegou sem avisar e encontrou os dois rindo na cozinha. Osvaldo mexia o café e Dora o olhava com uma ternura que há muito não existia. "Olha só", disse Nair, fingindo ciúme, "vocês ficam 2 dias sem vir e montam um romance aqui?" Osvaldo respondeu com naturalidade: "A culpa é do café dela, dona Nair. Depois que a gente prova, não quer mais outro." Dora fingiu bronca, mas o sorriso a denunciava. Os meses correram assim, leves, quase felizes. Houve viagem de grupo para Poços de Caldas, aniversário de bingo, fotos em frente à igreja, noites de música e piadas. Dora voltava para casa com as pernas doendo, mas o coração leve. Osvaldo, cada vez mais presente, começou a dormir ali de vez em quando. Primeiro no sofá, depois no quarto. Com cuidado, com doçura, com um respeito que ela jamais esperou ter de volta. E havia também as descobertas. Dora, que viveu 50 anos num casamento frio, não sabia mais o que era toque, desejo, riso no escuro. Osvaldo a fazia rir mesmo nas horas mais sérias. Brincava com a idade: "Olha, Dora, eu tô enferrujado, mas ainda danço direitinho, viu?" Ela ria: "Dança sim, só não tropeça." Era uma ternura meio inocente, meio cômica e totalmente humana. Nair, sempre de olho, se tornara confidente. As conversas de fim de tarde ganharam outro tema. "E aí, vocês já, né?" Dora ficava vermelha. "Ah, Nair, pelo amor de Deus." "Ué, Dora, tem que se proteger, mulher. Hoje em dia, a senhora sabe." "Ah, a gente é velho, Nair. Essas coisas são de gente nova." "Velho também pega gripe, Dora, e o resto?" As duas riam, mas a conversa deixava uma pontinha de dúvida. Ainda assim, Dora estava feliz. Comprou roupas novas, pintou o cabelo, fez até um bolo de fubá só para esperar o Osvaldo. O bairro inteiro reparou. "Dona Dora tá namorando", diziam na feira, e ela respondia sorrindo: "Namorando não, tô vivendo." Foi nessa fase que Dora começou a planejar o futuro. Falava em viajar para a praia, coisa que nunca fez. Queria conhecer o mar. Osvaldo prometeu: "Vamos sim, eu te levo, vai ser bonito." Ela acreditou. Fez planos, comprou um maiô novo, mostrou para Nair entre risadas. "Olha aqui, Nair, e eu que achei que nunca mais ia usar um desses. Vai usar sim e ainda vai bronzear essas pernas de dona de casa." O tempo parecia generoso. As dores nas costas vinham, mas ela ria delas. A solidão, que sempre morou na casa, agora estava de mudança. Dora se sentia amada, bonita, viva. E a gente sabe, é exatamente quando o coração se distrai que a vida começa a preparar o golpe. Certa tarde, Osvaldo apareceu com um resfriado. Diz que era só gripe, coisa do tempo. Tossia um pouco, nada demais. Dora fez chá de limão, preparou canja, colocou o travesseiro no sol. Nair brincou: "Já virou enfermeira, hein?" E ela respondeu orgulhosa: "É amor, Nair." Naquele momento, ninguém imaginava que aquele resfriado seria o começo do fim. O resfriado de Osvaldo parecia insistente. No começo, Dora não se preocupou. Velhice traz dessas coisas. Mas as tosses se alongaram, o cansaço aumentou, o corpo dele foi ficando mais magro, o rosto mais abatido. Mesmo assim, ele mantinha o bom humor. "É o tempo, Dora. Essa friagem me derruba." Ela cuidava, zelosa. Chá de alho, canja de galinha, cobertor no sol. E carinho, muito carinho.
Nair, sempre observadora, começou a estranhar. Esse homem tá ficando amarelo, Dora. Isso não é gripe. Dora defendia. É só desgaste, Nair. Ele trabalha muito, faz uns bicos. Mas por dentro, um incômodo começou a nascer, leve, quase imperceptível. Osvaldo piorou de repente. Uma manhã, acordou com febre alta e um suor frio que molhava o travesseiro. Dora se assustou, chamou o filho para levá-lo ao pronto atendimento. Ele resistiu, disse que passava, mas à noite a febre voltou. Dora insistiu e o levou à força, debaixo de chuva. Sentada na sala de espera, ela segurava o RG dele e o terço da bolsa, os dois com a mesma firmeza. Quando o médico veio chamá-la, o semblante era sério. Perguntou quanto tempo os dois estavam juntos, se ela sabia do histórico dele, se ele fazia acompanhamento médico. Dora respondeu que não, que ele era saudável, que só fumava de vez em quando, que nunca foi de reclamar. O médico suspirou. Dona Dora, a gente precisa fazer alguns exames. O quadro dele é delicado. O delicado ficou ecoando na cabeça dela por dias. Osvaldo foi internado. No quarto branco, ele tentava sorrir, mas o cansaço tomava conta. Vai ficar tudo bem, ela dizia. Vai sim, ele respondia, mas o olhar fugia. 2 dias depois, Dora foi chamada pela médica. Uma sala pequena, fria, com cheiro de álcool e silêncio. A médica falou com calma. Ele testou positivo para HIV. Dora piscou, sem entender. Para quê? HIV, dona Dora. É o vírus da AIDS. A palavra caiu no chão e o chão pareceu sumir. Por alguns segundos, ela não sentiu nada. Depois, tudo. Deve estar errado. Ele é um homem de bem. A médica respirou fundo. É recente? Nós estamos juntos há uns 8 meses. A médica fechou o prontuário e olhou com cuidado. É importante que a senhora também faça o teste. Dora saiu da sala atordoada. As pernas não obedeciam, o coração batia alto demais. No corredor, encostou na parede e respirou com dificuldade. O mundo inteiro parecia distante, os sons, as pessoas, o próprio corpo. Quando entrou no quarto, Osvaldo fingiu dormir. Ela sentou-se na cadeira e ficou olhando para ele por minutos inteiros. O homem que lhe ensinou a dançar, que a fez rir, que a fez sentir viva, tinha escondido dela algo que agora a matava em silêncio. Nos dias seguintes, ele tentou explicar. Disse que não sabia, que talvez tivesse descoberto há pouco tempo, mas as mentiras soavam prontas demais. Dora ouvia sem responder. Havia raiva, havia pena, havia uma tristeza funda, o tipo que não grita. Nair foi a primeira a saber. Quando Dora contou, ela deixou cair a xícara no chão. Meu Deus, Dora! Eu devia ter ouvido você. Não, não diz isso. Ele é que devia ter falado. Elas choraram juntas, sentadas na cozinha. O café esfriou. A vida também. Os exames confirmaram o pior. Dora também estava infectada. A médica foi gentil, explicou os tratamentos, as chances, os cuidados, mas Dora mal ouvia. Dentro dela, tudo se apagava aos poucos, a vergonha, a culpa, o medo, tudo misturado. Ela não contou para a família. Preferiu o silêncio. Na vizinhança, continuava sorrindo. Nair era a única que sabia e jurou guardar segredo. Osvaldo piorou rápido. Em poucas semanas, o corpo cedeu. Ficava dias sem comer, noites em febre. Dora, mesmo ferida, não conseguiu abandoná-lo não. Cuidou dele até o fim. Lavava os lençóis, ajeitava os travesseiros,
Segurava a mão dele nas madrugadas. No último dia, ele pediu perdão. Ela respondeu baixo: "Eu te perdoo, Osvaldo." Mas dentro dela, o perdão ainda doía. Depois do enterro, a cidade comentou, sem saber de nada: "Pobre Dora, mais uma viuvez. Coitada, mal se acostumou com a felicidade." Ela ouvia e fingia concordar. A doença virou segredo de duas pessoas, ela e Nair. Os meses seguintes foram de silêncio pesado. Dora emagreceu, dormia pouco, andava devagar. O grupo de bingo sentiu falta. O padeiro perguntou. Ela dizia que era cansaço, problema de pressão. Nair a acompanhava em tudo: exames, remédios, consultas. Tentava animá-la com humor: "Mulher, ainda tem baile na sexta. Vamos dançar nem que seja sentadas." Dora sorria de canto. "Não tenho mais perna para isso, Nair." Às vezes, no fim da tarde, ela sentava na varanda e olhava o portão. O vento balançava as cortinas e ela lembrava do primeiro dia no baile, da mão dele pedindo para dançar. Lembrava do gosto do café compartilhado, das risadas, dos planos. Tudo parecia tão longe e ao mesmo tempo tão perto. Certa noite, contou à amiga: "Engraçado, Nair, a gente passa a vida esperando o amor certo e quando ele chega, vem com um erro escondido dentro." Nair segurou sua mão e respondeu: "Você não errou, Dora, você viveu, e isso ninguém tira." Mas o corpo dela já cansava, o tratamento pesava, as pernas inchavam, a pele ficava pálida, o espelho mostrava outra mulher, mas o olhar, aquele olhar doce e sereno, ainda era o mesmo. Dora se olhava e dizia baixinho: "Não tenho raiva dele, só pena." Na última visita ao hospital, a médica elogiou: "A senhora é forte." Dora sorriu, cansada: "Não é força, doutora, é costume." Quando voltou para casa, o vento estava frio. Nair ajeitou a coberta, fez café e ficou sentada ao lado da amiga, em silêncio. Na mesa, uma cartela de bingo esquecida. Dora passou o dedo sobre os números e riu baixinho: "Olha, Nair, o número 13. Sempre tive azar mesmo." A amiga chorou e ela completou com voz mansa: "Mas foi um azar bonito, viu? Foi um azar que me fez sentir viva, ainda que por pouco tempo." O outono chegou manso, como se o tempo tivesse piedade. As manhãs traziam cheiro de café fresco e vento leve, e Dora ainda se levantava para preparar o pão de sempre, por costume, não por fome. O corpo andava fraco, mas ela insistia em manter a rotina. Arrumava a cama, regava as plantas, varria o quintal. Dizia que enquanto conseguisse varrer, a vida ainda estava de pé. Nair continuava ali, firme. Cuidava da amiga com o mesmo zelo de quem cuida de uma lembrança. Trazia sopas, revistas, notícias do bairro. Às vezes, colocava uma música antiga só para ver Dora bater o pé no ritmo. E por instantes, o sorriso voltava. As duas ainda frequentavam o bingo, mas agora Dora só observava. Sentava-se perto da porta, o cobertor sobre as pernas, e ficava ouvindo o burburinho das vozes, os gritos de "bingo!", o som das fichas caindo. Nair fazia questão de marcar as cartelas das duas. "Se eu ganhar, é metade para cada", dizia. Dora ria: "Não quero dinheiro, quero frango assado." E riam juntas. Mas a saúde foi piorando. Os remédios começaram a pesar mais que o corpo. Os dias bons viraram exceção. Mesmo assim, Dora não reclamava. Apenas dizia: "Já vivi o suficiente para saber que o amor é bonito, mesmo quando machuca." Certa tarde, Nair chegou com uma sacola de pão e a encontrou dormindo na cadeira da varanda. A cabeça encostada, o cobertor no colo, o rádio ligado baixinho. Por um segundo, pensou que ela apenas cochilava. Mas o silêncio era diferente. Dora tinha partido. Partido em paz, com o rosto leve, como quem finalmente descansou do mundo. O enterro foi simples. Poucas pessoas sabiam da doença, quase ninguém sabia da história.
Nair organizou tudo com o cuidado que a amiga merecia. Levou flores amarelas, as preferidas dela. O padre falou pouco, mas o suficiente. Alguns amores vêm tarde, e nem por isso deixam de ser verdadeiros. Depois da missa, Nair ficou sozinha no cemitério por um tempo. O vento balançava as árvores e o som das folhas lembrava o barulho do vestido de Dora nas danças antigas. Ela tirou da bolsa uma cartela de bingo e colocou sobre o túmulo. "Para você ganhar de primeira, minha amiga." Sorriu com os olhos marejados. Os meses passaram e o bairro voltou ao ritmo normal. Mas a casa de Dora continuava de pé, silenciosa, organizada, cheirando a lavanda. Nair ia lá com frequência, para cuidar das plantas, arejar os cômodos, manter a memória viva. Num desses dias, sentou-se na cozinha e olhou em volta. O relógio de parede ainda marcava 3 minutos adiantados. Ela deixou assim, como Dora deixaria. Naquela tarde, escreveu uma carta. Não era para ninguém em especial. Era para Dora, para si mesma, para todas as mulheres que um dia se calaram por amor. Minha amiga, o amor te chegou tarde e chegou errado, mas te fez brilhar de novo. Eu te vi feliz, te vi viva, e é isso que vou guardar. Prometo contar tua história sem vergonha, porque não foi vergonha o que você viveu, foi coragem. Dobrou o papel e o guardou no bolso do vestido. Saiu da casa, fechou o portão devagar. O sol se punha atrás dos telhados, pintando o céu de laranja e rosa. O vento trouxe o cheiro de café de alguma casa próxima e Nair sorriu. Dora ainda estava ali, no cheiro, na lembrança, na calma. Nos domingos seguintes, Nair começou a visitar o grupo da terceira idade sozinha. No começo, todo mundo estranhou. "E a Dora, não vem mais?" Nair respondia com um sorriso triste. "Tá dançando em outro lugar." Com o tempo, o grupo aprendeu a rir de novo. E Nair aprendeu a transformar o luto em alerta. Falava abertamente sobre saúde, sobre cuidado, sobre amor. Contava a história de Dora sem nomes, sem julgamento. Dizia: "Não é vergonha amar. Vergonha é esconder a verdade." Alguns ouviam calados, outros choravam, mas todos levavam um pedaço da história consigo. E assim, Dora continuava viva, em cada palavra dita, em cada mulher que se reconhecia naquela dor. Certa noite, antes de dormir, Nair sonhou com ela. Dora estava no baile, vestida de azul, sorrindo. Osvaldo dançava com ela, e os dois pareciam em paz. Quando acordou, Nair não chorou. Fez café, olhou o céu pela janela e agradeceu. "Cê tá bem, né, amiga?" E se um dia o amor te levou uma marca, talvez seja a hora de contá-la. Envie sua história para amoresquemarcam@gmail.com. Nós transformamos memórias em histórias e transformamos histórias em emoções.